Então, galera, vamos voltar aqui, né? Então, já falamos, né, do teorema de Tales, do teorema da bissetriz interna e dos casos de semelhança de triângulo. Recapitulando só, a gente viu 3 casos, né? Ângulo, ângulo, lado, ângulo, lado e lado, lado, lado. Então, se eu tenho 2 ângulos de um triângulo, de 2 triângulos que são iguais, eu já posso concluir que esses triângulos são semelhantes. Se eu tenho um ângulo e esses lados, né, que são formados por esse ângulo, são proporcionais, que é o caso lado, ângulo, lado, esses triângulos também são semelhantes. E se eu tenho os 3 lados, né, proporcionais, eu também posso concluir que esses triângulos são semelhantes, beleza? Então, são esses 3 casos aí de semelhança que vai nos auxiliar nas questões se a gente for perceber qualquer um deles, tá bom? Então, vamos resolver alguns exemplos, tá, para recapitular algumas coisas da aula. Então, aí a gente tem, ó, claramente, né, 2 triângulos, né? A gente tem um triângulo menor e o triângulo maior. A gente pode perceber só do jeito que eles estão aí, ou a gente pode desenhar, tá, eles separadamente. Eu sempre prefiro desenhar para ficar tudo um pouco mais claro, tá? Então, a gente vai ter o triângulo menor, que é o ABC, que eu vou desenhar vermelho aqui. Então, quais são os lados? 10 e x, beleza? E eu vou ter o triângulo maior, que vai ser o ADE. E esse triângulo maior, ó, o AD, ele é 10 mais 8, ele vai ser 18. E o DE vai ser 24. Tá bom? Então, aí, nesse caso, o que a gente pode perceber? Ó? O que me disse aqui? Ó? Esse ângulo vai ser igual a esse, que já foi dito na questão. O outro, consequentemente, também vai ser igual, tá? Se essas retas forem paralelas. Tem que dizer na questão, tá? BC é paralela a DE. Se disser isso, já vou concluir que os ângulos são congruentes, né? E ponto. Mas no caso, aí, como ele já tinha escrito, né, esses 2 primeiros ângulos aí, esse que está aí com um tracinho, por que não precisou nem dizer que são paralelas? Porque eu tenho esse ângulo aí azul, e o ângulo A, que é aqui em cima, ó, ele é comum, né, aos 2 triângulos. Então, foi o caso que a gente acabou de ver, né, caso ângulo, ângulo, né, já conclui que esses 2 ângulos são semelhantes. Eu estou comentando tudo, né, para poder a gente realmente entender um pouco mais sobre o conceito, né, mas a questão é até um pouco mais simples de resolver, é só montar a proporção mesmo e resolver, tá? Que agora ficaria mais simples de a gente montar, né? Então, a gente coloca só o x sobre 24, assim como 10 está para 18, ou 24 está para x, assim como 18 está para 10, tá? Então, vamos resolver aqui. X sobre 24, assim como 10 está para 18. Para facilitar, se a gente quisesse, a gente poderia, tá, simplificar essa fração, beleza? E como que ficaria? Aqui dá para simplificar por 2, dá 5 nonos, tá? Ou a gente pode deixar assim mesmo, né? E fazer cruzado, fazem como preferirem. Então, aqui vai dar 18x é igual a 24 vezes 10, que é 240. Então, agora a gente tem que dividir o 240 por 18, né? E ver quanto que a gente vai encontrar como resposta. Então, vou apagar aqui para a gente fazer essa conta. (240) dividido por 18, né? O 18 cabe uma vez só, 6. Quantas vezes o 18 cabe no 60? Se a gente colocar 3 vezes, 3 vezes 8 vai dar 24, sobem 2, 3 vezes 1, 3, com 2, 5, tá? Aqui vai caber 3 vezes e vai sobrar 6. Isso daqui vai dar uma dízima, tá, galera? Então, o número aí vai ser quebrado. Vamos verificar 10 sobre 18.
x sobre 24, tá correto, mas vai dar um número, não tem problema, fracionário, mas a gente poderia até deixar então só a fração para não ficar com essa dízima aí, tá? Então vamos apagar aqui, daria 13,33333. Essa que seria a resposta. Como que a gente deixaria esse número só com a fração? A gente colocaria x vai ser igual a 240 sobre 18. Dá para a gente simplificar, né? Por 6. Então, aqui embaixo vai ficar 3. E em cima, né? 240 dividido por 6 vai dar 40. Então, 40 sobre 3 seria a resposta aí do x, né? Seria uma fração e não tem problema nenhum, ok? E aí a gente fecha primeiro, né, esse exemplo aí, esse caso de semelhança. A razão de semelhança, né, é o lado, né, sobre a razão aqui, seria o 10 sobre 18 já é uma razão de semelhança. Então, a gente pode reparar, né, que eles não são... 10 e 18 não são múltiplos, então por isso que esse valor aí, né, do outro x, ele acabou dando uma fração, então não foi um valor mais, não foi um número inteiro, como a gente tinha visto em alguns exemplos, né, anteriores. Então, porque de 10 vezes 2 já vai dar 20, já vai passar. Então, 10 sobre 18 já dá 5 nonos, né? Então, essa razão de semelhança, ela já seria, né, um número fracionário, um número decimal. Então, por isso que não deu um valor inteiro, mas não tem problema nenhum. Vamos lá para um outro exemplo. Nesse exemplo aqui, a gente tem o seguinte, tá? A gente tem esse ângulo aqui congruente a esse, porque eles são opostos pelo vértice. Só essa informação que a gente tem. E aí, a gente tem até um possível par de lados proporcionais, mas a gente não pode dizer isso porque aqui a gente está verificando mesmo os ângulos que estão aí em questão, tá? Que eu acabei de desenhar aí. O que essa questão teria que dizer, diferente da outra que não precisava dizer nada, porque aquele ângulo já garantia, aqui a gente teria que AB teria que ser paralelo a DE. Que senão a gente não pode garantir muita coisa, tá, galera? Então, a questão ela tem que dizer algo para poder garantir. A gente não pode supor, tá? Então, AB tem que ser paralelo a DE, porque aí sim, se isso acontecer, AB e DE forem duas retas paralelas, aí eu tenho duas transversais passando por elas. Beleza? E aí a gente aplica até um teorema de Tales aqui, mas não deixa de ser semelhança também, tá? Então, por isso que os dois conteúdos, muitas vezes, eles são vistos juntos, assim, tá? Então, por quê? Porque aqui a gente vai ter esse ângulo congruente a esse, tá? Alternos internos. E esse ângulo também congruente a esse. Vou botar dois tracinhos aqui. Então, com os três ângulos congruentes, a gente pode dizer que os triângulos são semelhantes. E agora, como que a gente vai observar eles? Vamos olhar para os ângulos e os lados opostos. A gente quer saber o y, beleza? Quem que está oposto para o ângulo que eu desenhei de cor preta? No triângulo de cima é o 12 e no triângulo de baixo é o 5. Então, eu já vou colocar 12 sobre 5. Beleza? E no o outro que a gente quer descobrir vai ser o y, que é o triângulo de baixo. Então, já vou botar aqui, ó, y, que está oposto para esse ângulo de dois tracinhos. Quem que está oposto para o ângulo de dois tracinhos ali é o 15. E agora, é só a gente fazer a conta de novo, tá? Então, vamos lá. 12 vezes y é igual a 5 vezes 15. Então, a gente vai ficar com 12y igual a 75. Y vai ser igual a 75 sobre 12. Beleza? E a gente dá para simplificar aqui também por 3.
e vai ficar 25 sobre 4, ou 6,25. Também deu um valor fracionário. Tá bom? Reparem, né, que a gente pode, né, verificar, né? Aqui a gente poderia resolver também pelo teorema de Tales se a gente quisesse. Mas se a gente tivesse pelo menos mais um número aqui, né, a gente usaria o teorema de Tales. Mas a gente fala de semelhança porque a gente está usando as bases desse triângulo aí, tá bom? Mas o 15 e o y, eles pertencem a uma mesma reta, ó. Beleza? Essa reta aí que é traçada pelo BD. Vamos resolver então lá na folha do documento mais 2 exemplos, né, de algumas coisas que a gente viu do teorema de Tales para poder, ou da semelhança, para poder a gente fechar essa parte de explicação dessa teoria. Tá bom, galera? Vamos lá para a folha do documento. Então, a gente já terminou, né, em termos de teoria. A gente vai, esse daqui é o teorema de Tales que a gente tinha visto. Vamos desenhar aqui mais algumas figuras para a gente ver alguns exemplos disso. Às vezes, galera, podem estar expressões também ao invés de estar números. Então é isso que eu quero mostrar aqui também para vocês. Então eu vou desenhar várias retas paralelas. Então, exemplo de teorema de Tales. E vou colocar duas retas transversais a elas. Sempre vai ter nome essas retas, tá? Então, se eu botar A é paralelo a B, que é paralelo a C. E R e S são transversais, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Se eu tiver 3x mais 1, 5x menos 1, 4 e 6. Bom, nesse caso, vocês repararam que eu tenho umas expressões algébricas. Então, a gente vai ter que, né, resolver. O que a gente pode colocar? A gente pode botar 3x mais 1 sobre 5x menos 1 é igual a 4 sobre 6, ou 3x mais 1 sobre 4 é igual a 5x menos 1 sobre 6. Tanto faz, tá? A gente colocar essas duas proporções dessa forma. Então, o que a gente vai fazer? Vai multiplicar aqui. Vamos ter que 4 vezes 5x menos 1 é igual a 6 vezes 3x mais 1. Vamos fazer a distributiva, tá? 20x menos 4 é igual a 18x mais 6. Resolvendo aqui essa equação, né? Trocando aqui as letras e os membros, vai ficar 20x menos 18x igual a 6 mais 4. 20x menos 18x vai dar 2x, tá? E 6 mais 4 vai dar 10. Com isso, x vai ser igual a 5. Bom, é muito comum quando estiver perguntando, né, que a gente saiba os lados, a gente encontrou o valor de x. Mas aí os lados é fácil a gente achar, né? É só trocar o x por 5, né? Então, esse lado aqui, que é o 3x mais 1, a gente vai fazer 3 vezes 5 mais 1. E aqui, que é 5x menos 1, a gente vai fazer 5 vezes 5 menos 1. Então, eu já sei aqui que esse lado, 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. Né? E o outro lado vai ser 5 vezes 5, 25, menos 1, 24. Então, a gente já viu aqui que é o 16 e é o 24. Essa parte aqui é 16 e aqui é 24. Reparem o seguinte, se a gente quisesse a razão de semelhança, o que aconteceu do 4 para o 16? Multiplicou por 4. O que aconteceu do 6 por 24? Multiplicou por 4. Então, a razão de semelhança ou ela é 4 ou
K é 1/4, porque como eu falei, pode dividir também se a gente for ao contrário. 16 dividido por 4, 24 dividido por 4, tá bom? Então, esse é um outro exemplo do Teorema de Tales. A gente, então, fecha aqui, galera, essa aula de Teorema de Tales e semelhança de triângulos, tá bom? E é isso. Vejo vocês numa outra aula e espero que tenham gostado. É isso aí. Valeu!